Eles foram cercados por um monte de zumbis e por que diabos elas estão seminuas no meio da noite em um apocalipse zumbi? Ficou curioso? Acompanha a seguir a parte 2 do resumo desse anime. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Então bora pro resumo. Em um aeroporto naval, Rika Minami, uma das 5 melhores atiradoras do Japão, estava em uma missão junto com sua equipe do CAT, uma unidade de operações especiais do Japão. Eles tinham como missão limpar os zumbis da pista para ajudar a evacuação dos civis. Após a missão ser completada, Rika falou para seu colega que pretendia voltar para a cidade, porque tinha uma amiga lá. Dentro do ônibus, Saya estava conversando com Hirano sobre o que eles deveriam fazer seguir, já que o caos havia se espalhado pelo mundo e as bases militares não estariam aceitando refugiados, por medo de deixar algum infectado entrar. Enquanto isso, o professor Shido estava conversando com os alunos que voltaram nele e estava tratando uma delas de um jeito diferenciado. O protagonista e sua amiga se depararam com um cenário caótico. Não era apenas a presença dos zumbis que os assustavam, e sim como todas as pessoas ficaram loucas, saqueando, roubando, matando e fazendo outras coisas. Inclusive tentaram atacar os dois. Quando conseguiram fugir e chegar na ponte, descobriram que todas as pontes estavam bloqueadas pela polícia e militares para impedir a entrada de civis infectados. Na mesma ponte, um grupo de jovens delinquentes decidiram pôr um bloqueio, mas foram jogados ponte abaixo. A situação dentro do ônibus não estava das melhores. O professor Shido estava basicamente criando uma seita em que alguns dos alunos confiavam nele cegamente. Saya, Saeko, Shizuka e Hirano estavam quase saindo do ônibus, mas Shido impediu eles falando que a enfermeira ficasse, já que eles iriam precisar de um médico. Hirano logo sacou sua arma improvisada e deu um tiro de raspão no professor, falando que tinha errado de propósito, e quando fez isso contou o pouco que sofreu nas mãos desse professor e que agora eles estavam em um mundo sem lei, e não se importaria de matar mesmo se fosse humano. O protagonista junto com sua amiga estavam planejando como chegaria no local marcado a tempo, até que eles ouviram sons de disparos que foram reconhecidos pelo protagonista. Então, acelerando a moto, ele foi correndo até o local. Ao mesmo tempo, outro grupo estava sendo cercados pelos zumbis, até que o prota chegou de uma maneira digna de filmes dos Velozes e Furiosos e conseguiu ajudar eles. Primeiramente, ele jogou a arma para o Hirano, já que ele era a pessoa que mais tinha habilidades com as armas. E depois foi ajudar Saika a matar os zumbis restantes. Depois de conseguir matar todos, Shizuka sugeriu que eles fossem até o apartamento de uma amiga que estava ali perto e falou que ela também tinha um carro enorme que eles poderiam usar. Já que estava de moto, Takashi decidiu ir junto com a Shizuka para verificar as coisas. E durante o trajeto, Shizuka ficou colada do protagonista. Protagonista sortudo esse, hein? Com os arredores do apartamento limpos, e depois que eles confirmaram que por dentro do apartamento estava tudo ok, as mulheres do grupo foram se refrescar no banho, enquanto faziam algumas brincadeiras diferenciadas. Por motivos óbvios, não poderíamos mostrar essas cenas aqui. Enquanto isso, Takashi e Hirano estavam checando as armas e munições da casa. No meio da conversa, o protagonista falou que esperava que só fosse necessário utilizar nos zumbis, mas Hirano falou que as coisas só iriam piorar, e que em uma guerra como essa, não existia coisas como rendição ou negociações. Hirano falou que durante um mês fez um treinamento de armas com um soldado de elite americano. Enquanto isso, a polícia do bloqueio está sob pressão dos zumbis e dos civis que tentam escapar deles, incluindo um grupo de manifestantes liderados por um teórico da conspiração que acredita que a epidemia é uma arma biológica do governo dos Estados Unidos e do Japão. Sem a ajuda vinda da sede, a polícia é obrigada a usar força mortal para manter a ordem no bloqueio. De volta ao apartamento, Takashi tem que lidar com a Shizuka bêbada, que provoca ele e Hirano com brincadeiras não adequadas para o horário. Quando foi para a cozinha, encontrou Saeko usando apenas um avental, já que não achou nada do tamanho dela. A conversa entre eles foi interrompida, porque Rei o chamou falando que precisaria desabafar. Inicialmente ela estava falando que o Hisashi, o melhor amigo do Prota e namorado dela, que morreu no primeiro episódio, escutava ela mais e era mais útil. Como eu disse no primeiro episódio, veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mas Takashi gritou com raiva e mostrou que ele também tinha seus problemas e que estava de saco cheio de ouvir as reclamações dela. A atitude de Rei mudou de água para o vinho. Começou a querer fazer as coisas inapropriadas para o horário com ele ali mesmo na escada. Ou seja, ela era uma tsundere padrão que vive enchendo o saco da pessoa que está interessada, mas que no fundo gosta dele. Resumindo, o Prota saiu de um inferno de zumbis e foi direto para o paraíso. E F para o Hisashi, que não morreu não faz nenhum dia e quase foi corneado. Nesse momento, o cachorro começou a latir lá fora, que começou a atrair muitos zumbis para a região.
Começa o 7º episódio mostrando as mulheres do grupo em situações um tanto quanto delicadas, enquanto ao mesmo tempo na rua mostra sobreviventes morrendo de várias maneiras para os zumbis. O Prota foi na sacada junto com o Hirano para ver o que estava acontecendo. Lá na rua estava um cachorro latindo muito, e consequentemente atraindo a atenção de vários zumbis. Saeko apareceu na sacada e ao perceber que o protagonista queria resgatar as pessoas que estavam morrendo lá embaixo, deu um conselho para ele, que esse mundo tornou-se um lugar onde o cavalheirismo não lhe garante a sobrevivência. E deu um binóculos para ele observar melhor como os sobreviventes lidavam uns com outros. Depois de ver algumas mortes, observou um homem junto com sua filha, tentando buscar abrigo em uma casa que tinha outros sobreviventes. Quando eles recusaram, mesmo ele implorando, falou que iria quebrar a porta na força e após isso a porta foi finalmente aberta. Mas para o azar deles, um dos sobreviventes paranoicos acabou matando o pai da garota. Vendo seu pai ser morto na sua frente, a garota começou a chorar muito, o que acabou chamando a atenção de todos os zumbis do lado de fora. Quando os zumbis estavam prestes a matar a garota, para surpresa de todos, foi o protagonista que tomou a iniciativa, e sim Hirano, que atirou na cabeça de um dos zumbis e eliminou os seguintes. O protagonista então decidiu ir principalmente para resgatar a garota, sendo que sua amiga Rei entregou o revólver para ele usar caso precisasse. Então pegou uma moto e foi até lá. Enquanto isso, Saeko falou para todos do apartamento se prepararem para sair daqui, já que após todos esses disparos, seria impossível sobreviver com a quantidade de zumbis que seriam atraídos. No meio desse caos, tinha uma pessoa que estava dormindo sossegada, que era Shizuka, a enfermeira, que foi acordada para partir. E obviamente ela estava bem vestida, assim como todas as outras personagens. Quando chegou onde estava a menina, o cachorro Kenzo estava chamando a atenção de todos os zumbis, agora estava defendendo ela. O protagonista matou os zumbis, e por pouco não acabou morrendo. O que acabou salvando ele foi o revólver que foi entregue pela sua amiga. Antes de partir, o protagonista pegou uma camiseta que estava no varal e uma pequena flor e deu, entre aspas, um enterro digno para o pai da garota. Momentos antes de partir, ela falou seu nome, que era Alice Maresato. Como a moto agora estava derrubada sem nenhuma utilidade e a rua estava cheia de zumbis, Takashi pegou a garota e o cachorro pequeno e cruzou cuidadosamente o topo da cerca. No meio do caminho, Alice ficou com vontade de urinar e acabou não conseguindo se segurar. E para piorar a situação, ele quase caiu. E quando pensou que estava tudo perdido, o resgate veio, com o Hirano dando apoio ao tirano, a enfermeira atropelando alguns zumbis e Saeko com sua espada. Uma vez reunidos, eles decidem seguir em direção ao outro lado do rio. Mas que situação, hein? O protagonista cercado de um monte de zumbis e ainda ficou todo molhado. E no canto da tela tem um gato dormindo de boas. O melhor de tudo nesse episódio foi que o caos estava rolando e as mulheres do grupo todas seminuas. Não que eu esteja reclamando, mas enfim, bora para o próximo episódio. No avião do presidente norte-americano, o secretário estava se transformando lentamente em um zumbi e falou implorando para o presidente que lançasse seus mísseis balísticos intercontinentais antes que os outros países lançassem os deles primeiro. O presidente também afirma que o avião não tem lugar seguro para pousar. Enquanto isso, o grupo de Takashi chega ao outro lado do rio, aonde não parece haver civis ou zumbis. Depois de trocar de roupa e conhecer suas novas armas, eles decidem seguir em direção à casa de Saya primeiro, já que é a mais próxima. No meio do caminho as coisas estavam indo bem demais. Não encontraram praticamente nenhum zumbi e ainda viram de relance uma loja que vendia motos esportivas de alto valor. Mas após algumas ruas à frente, começaram a ver uma grande quantidade de zumbis. E quando entraram na avenida principal, quase capotaram o carro porque tinha uma barreira de arame no meio da pista. E apesar de não bater, Rei acabou caindo e se machucando. Mas também, que ideia genial, deles ficarem em cima do carro como se não pudesse acontecer nenhum imprevisto. Takashi começou a usar a escopeta e matou alguns zumbis, enquanto seus colegas faziam o mesmo. Prevendo que a morte deles era inevitável devido à enorme quantidade de zumbis, o Prota falou que pelo menos eles iriam morrer juntos e deu um abraço em Rei. Quando fez isso, percebeu que ela ainda estava usando sua arma nas costas. E a seguir vocês vão ver uma das cenas mais realistas do mundo dos animes. Takashi apoia a arma entre os peitos e o pescoço de sua amiga e dá um disparo que passa por baixo das pernas de Saeko, e logo em seguida dá outro, que dessa vez passou através dos peitos dela. Mas isso não ajudou muito, porque a cada disparo de qualquer uma das armas, parecia que a quantidade de zumbis só aumentava. Quando viu Zek, o cachorro latino, e atraindo a atenção dos zumbis para ele, o Prota junto com Saeko abriu o caminho ao meio dos zumbis e tentava atrair a atenção deles, o que novamente não adiantou. Mas para a sorte deles, um grupo de pessoas vestindo roupas de bombeiros apareceram atrás da cerca de arame, sendo que o líder deles era a mãe de Saya. Ou seja, o entre aspas sacrifício do Prota da Saeko foi inútil, já que o resgate chegou em menos de um minuto que eles saíram, e agora eles tinham sido separados do grupo principal. E assim acaba mais um vídeo. Se gostaram desse resumo, deixa um like e se inscreva para acompanhar a parte 3 no final desse anime. Espero que tenham gostado e que tenham um ótimo dia.